Os panelaços representam o total fracasso do desgoverno Bolsonaro. Eu me chamo Nadson, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, primeiro é válido a gente lembrar que o governo do Bolsonaro é um fracasso total e é um fracasso em todas as áreas. É um fracasso na área da educação, vide o Enem e todas as asneiras, as imbecilidades do Abraham Weintraub, o ministro da Educação, que é um estúpido que não tem preparo nenhum para o cargo, que se quer escrever sabe. A falta de coordenação de um projeto político por parte do presidente. O presidente não sabe o que é nem um projeto político, ele não tem projeto de nação, ele não coordena seus ministros, é um sujeito completamente ignorante. Uma outra questão, a falta de liturgia do cargo. Ele não se comporta como presidente da República, ele se comporta como um moleque e não como um presidente da República. As relações diplomáticas, vide a questão que o Eduardo Bananinha e o Ernesto Araújo arrumaram com a China, o nosso maior parceiro comercial. A forma autoritária e os ataques à imprensa, a forma machista como ele ataca a imprensa. Porém, nada disso tinha sido até então o gatilho para a classe média reacionária se revoltar e encabeçar um panelaço. E aí vale a gente fazer uma ponderação. Quem está fazendo esses protestos não é exclusivamente a classe média reacionária, não. Porém, essa classe média reacionária está encabeçando esses protestos, esses panelaços, no mesmo bairro que outrora essa classe média fez protestos de fora Dilma. Mas o que moveu essa classe média foram três crises. A primeira, uma crise econômica, o dólar a R$5, a classe média não consegue mais ir para a Disney, né? O Paulo Guedes até falou besteira, disse que quando o dólar estava a 1,80, né, tentando justificar o dólar alto, que não tem justificativa, dizendo que até as empregadas iam para a Disney. Mentira, as empregadas nem iam para a Disney, nem quando o dólar estava a 1,80. Quem sempre viajou para a Disney no Brasil foi essa classe média, que acha inclusive o máximo, acha status mandar os filhos para a Disney, né? Essa crise econômica está gerando 40 milhões de pessoas na informalidade, no subemprego e na subrenda. Que afeta diretamente as relações econômicas, deixa a classe média instável. Então esse é um primeiro motor que fez com que a classe média se revoltasse contra o desgoverno Bolsonaro. Uma outra questão, a crise político-institucional gerada pelo presidente, que flerta com a ditadura, elogia ditadores mundo afora, os filhos falam em AI-5, Paulo Guedes falou em AI-5, que convocam manifestações para fechar as instituições que são basilares para o Estado Democrático de Direito, as instituições do Legislativo e do Judiciário. E a classe média nem se importa com isso. Na verdade, o problema é que isso causa uma instabilidade econômica ainda maior, que afeta o câmbio, afetando, portanto, a classe média. Agora, um fator crucial para a classe média se revoltar foi a irresponsabilidade do presidente frente à pandemia, a chegada do coronavírus ao Brasil. Esse responsável coloca a vida de milhões de pessoas em risco quando ele não aceita as falas das principais autoridades de saúde, inclusive do ministro da Saúde dele, o Luiz Henrique Mandetta. Foi preciso ele colocar a vida de milhões de pessoas em risco para um largo setor reacionário da classe média tirar suas panelas que estavam criando teia de aranha e bater panela para esse neofascista que está aí. E aí, quando a gente vai observar é interessante a gente observar uma coisa, que o Bolsonaro ele vem minimizando os efeitos da pandemia. Ele vem tratando como uma gripezinha qualquer. Ele não tem condições de liderar o Brasil num momento de crise como esse. Aliás, ele não tem condição de liderar o país em momento nenhum, quanto mais num momento delicado de crise como esse. E aí a grande questão é, se até a classe média reacionária, que bateu panela outrora para Dilma, já percebeu a inaptidão do governo Bolsonaro, é porque, de fato, ele tende a não concluir o mandato. A história, ela não existe previsão para a história. Nada pode prever o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é levantar possibilidades. Na minha leitura, levantando as possibilidades com base no material que a gente tem hoje, ele não deve terminar o governo.
Acredito que ele caia depois das eleições e que impossem o general para fazer as perversidades que a elite quer fazer, que o Bolsonaro sequer tem um sistema cognitivo completo para conseguir fazer as perversidades que a elite quer. Bem, é isso. Se você gostar do vídeo do canal, se inscreva, deixe like nos vídeos, compartilhe e espere novos materiais.